mas isso aqui está ok. Então, isso aqui nos dá a simetria, né? E aí a gente vai e constrói lá eletrodinâmico escalar, fazendo o que a gente faz usualmente. Faz o acoplamento mínimo, já fez aqui através da derivada covariante, covariantiza, por exemplo. Vai embora. A gente já sabe que em 3 dimensões, não é novidade para ninguém aqui, né? Que a gente pode colocar Maxwell. Podemos colocar o termo de Chern-Simons também, né? Não tem nenhuma novidade aqui, assim, isso é uma coisa aqui. E aí podemos entrar com o setor de matéria, né? Vamos em 3 dimensões, pode colocar aqui. Pode ter até interação φ6, né, sem perder a normalizabilidade. Então a gente espera que esse aqui seja, de fato, né, o lagrangiano que vai nos dar a PD escalar, que é normalizado. Mas se a gente não introduzir esse termo aqui, ele pode ser gerado por correção, posso gerar uma divergência com 6 termos externos de escalar, então a gente já coloca tudo para renormalizar. Mas o que está pegando, o que é interessante para nós é que essa partícula aí é um objeto, esse campo é um campo escalar. Então, ele está interagindo com o campo eletromagnético aqui desse modo. Porém, a derivada covariante, ela não perde a sua covariância. Imagina que eu passasse dessa derivada covariante para uma outra derivada covariante. Vou introduzindo gravitação, tá? Que vai ser essa própria derivada covariante. E aí eu posso colocar uma constante de acoplamento, poderia colocar aqui menos um I, chamar uma constante de acoplamento F, e aqui o próprio F de I. Ou seja, colocando uma constante de acoplamento aqui, no fundo, eu estou pegando essa derivada covariante, né, e fazendo isso. Eu vou dizer que, ao covariantizar o meu problema, eu saio da derivada usual de φ e vou para essa derivada aqui. Vou covariantizar dessa forma. O que nós fizemos aqui foi covariantizar usando aquela derivada que é a mínima, que só tem uma mínima. Mas eu poderia fazer isso aqui. Essa derivada aqui, ó, I menos I é aqui a mínima. E aqui menos I, bota uma constante de acoplamento que eu não sei quem é aqui, no parâmetro novo, F de I, φ. Ok. 3 dimensões me permitem isso. Estou colocando aqui o meu campo eletromagnético, tá certo? É o dual. Essa derivada aqui, toda, esse objeto aqui é invariante de Gauge. Então, a transformação de fase que esse cara aqui sofre é compensada pela transformação de Gauge desse. Quer dizer, esse objeto aqui, da mesma forma que o dmi filinha se transforma exatamente como o φ é exponencial, de mi é que alfa. O papel da derivada covariante é manter essa lei de transformação aqui, mesmo ficando, né, com derivada. Isso aqui automaticamente implica isso aqui. Opa, isso aqui implica automaticamente que esse resultado aqui também seja válido. Então, essa derivada covariante é tão boa quanto essa do ponto de vista da invariância. Eu posso chegar aqui e dizer, o problema vai ser assim. Não perdi nada. Porque essa transformação aqui desse campo e essa derivada atuando nessa fase que vai aparecer aqui, se compensam de tal maneira que esse termo aqui ele é completamente inerte. A simetria de Gauge, ele é um mero espectador. Então, se isso aqui acontece, não só verificar, isso aqui automaticamente acontece. Então, eu posso, 3 dimensões me dão a chance de eu introduzir essa interação, no mínima.
Interação mínima aqui, aqui ela é não mínima, por quê? Porque ela é uma interação feita não com potencial, mas com um tensor de intensidade. Mas você não vai conseguir fazer em 4. Isso eu não consigo fazer em 4. Só 3. Isso aí só pode ser feito em 3 dimensões. Agora, qual é a característica interessante dessa interação, desse termo aqui em 3 dimensões? Em 3 dimensões, se a gente for aqui, o que nós estamos, no fundo, colocando se eu, digamos, olhar para essa expressão aqui, mesmo que a gente vê, vai aparecer um termo desse tipo aqui, por exemplo, demi, né? Vamos colocar assim, phi está, phi, o termo demi, phi está, que vai aparecer aqui, e aqui vai aparecer o termo, o sinal menos, né? Vai aparecer o termo relativo, que vai ser menos, demi, phi. Entre outros, né? Não estou dizendo que é só esse termo que vai aparecer. Desse termo aqui, vão aparecer agora interações. Vamos aparecer termos, né? Vértices com ami e vértices com f til mi. Só queria chamar a atenção de vocês para o típico vértice que vai aparecer com o f til mi. Por exemplo, vai aparecer um termo desse tipo aqui. F til mi. Tá? E aí, se a gente olhar para esse termo aqui, então, se eu pegar, por exemplo, isso aqui tem componente zero e as componentes espaciais. Se eu pegar, por exemplo, a componente zero dessa expressão, isso aqui é φ ponto estar φ menos φ estar. É uma corrente, tá? Isso. Isso aqui é um termo daqui. Quando eu abrir essa expressão aqui, tá? Eu vou gerar vários termos de vértice. Um vértice típico que vai aparecer vai ser um vértice proporcional ao f til mi. Claro que vai aparecer um vértice de f til mi também, com a mi, né? A gente vai ter termos cruzados aqui de todas as ordens, né? Esse termo aqui vai cruzar com esse termo aqui vai cruzar com o outro também, um termo cruzado. Φ estar, φ, e aí a mi, f til mi, né? Mas o que eu estou querendo chamar a atenção é que a componente zero aqui já vai me dar um campo magnético. Então, a gente está vendo que esse campo aqui, ele é carregado, tudo bem, mas ele é escalar. Então, ele adquire um termo, esse termo aqui está fazendo o papel do momento magnético dele. Isso aqui é como se fosse o momento magnético do φ. Lembre-se, campo magnético em 3 dimensões não é mais um vetor, então a interação não é uma interação de produto escalar. Né? O campo magnético em 3 dimensões é um pseudo escalar. Então, essa interação aqui é uma interação, né, desse tipo, é um mi, vamos dizer assim, o mi do φ. Então, a gente aparece com uma interação do tipo Pauli, né, mostrando que nessa eletrodinâmica, quer dizer, na eletrodinâmica em 3 dimensões, nós temos a possibilidade, quer dizer, de introduzir esse acoplamento não mínimo, né, o papel desse acoplamento não mínimo, F, né, F til mi, ele, se eu introduzo esse acoplamento, eu estou automaticamente induzindo, né, ele induz um momento de dipolo, né, botar assim, nesse momento de dipolo magnético para um campo escalar. Então, a gente desconstrói um pouco essa ideia de que o momento magnético está ligado ao spin. Quer dizer, a partícula tem spin zero, mas ela pode adquirir momento magnético através de uma interação. Não é um momento, não é aquele momento magnético intrínseco da partícula, mas pode acontecer na interação eletromagnética em 3 dimensões do magnetismo ser adquirido pela interação. Claro, a pergunta isso aqui é um modelo teórico. O que nós estamos dizendo é que a origem, né, do momento magnético em 3 dimensões não é uma origem puramente baseada no estudo. A própria interação eletromagnética pode estar gerando. A pergunta essa interação aqui foi colocada, não, chegamos aqui falando, não quebrei a simetria de Gage, então a simetria de Gage é mantida, então é compatível com a simetria de Gage, eu colocar essa interação. Colocando essa interação, eu estou gerando uma propriedade nova, compatível, bem, para essa partícula.
Agora a pergunta é, será que esse termo aqui pode ser induzido a partir de uma física mais microscópica? Será que se eu não colocar esse termo, FTUI, se eu olhar apenas a eletrodinâmica como eu tinha colocado antes, a eletrodinâmica com acoplamento mínimo, né? Vou colocar isso aqui. Será que esse termo aqui pode ser gerado por correção quântica como um termo efetivo? Então a resposta é sim. Então, o que a gente está entendendo é que não é, quer dizer, dentro da filosofia desse, vamos dizer assim, dentro do objetivo do curso aqui, é procurar possíveis origens para as interações eletromagnéticas de um campo, de uma partícula. Não são necessariamente, às vezes, o próprio atributo, então não tem carga, mas pode ter eletromagnetismo. Aqui não tem spin, mas pode ter momento magnético. Então, o momento magnético ele pode ser adquirido por algum tipo de interação com o campo eletromagnético. Nesse caso, uma interação mínima. E se ele não tiver carga, não vai poder, vai dar zero. Se ele não tiver carga, é isso. Então, nesse caso aqui, eu estou exatamente, Então, nesse caso que a senhora falou, nós temos a carga, mas não temos o spin. Então, a carga, ela permitiu a gente ter momento magnético para essa partícula, spin zero. Será que o contrário é verdadeiro? Agora a pergunta é, essa é a questão que eu vou levantar na próxima aula. Se a partícula tiver carga zero, mas ela, e que vamos dizer, se ela tiver carga zero, mas tiver spin, então, bom, isso aqui, vamos dizer, é o caso do neutrino. O neutrino tem carga zero, mas tem spin, a gente pode gerar magnetismo para ele. Agora a pergunta que a gente vai querer ver é, será que, se a partícula tiver spin zero, será que de alguma forma eu preciso, vamos dizer, spin zero? Nesse caso aqui, o que a gente viu foi que, a partir do spin zero, nós geramos, o spin zero, ele nos deu, no final de tudo, um momento magnético não trivial por causa de uma interação, não mínima, é uma interação possível, em 3 dimensões, típica, peculiar das 3 dimensões. Agora, por exemplo, se eu vou para 4 dimensões, aí como a gente bem observou, em 4 dimensões, se nós vamos agora para 4 dimensões, o dual do campo eletromagnético é um outro tensor de rank 2. Então não tem como eu introduzir isso através de uma interação do tipo derivada covariante, uma interação que seria mínima, né? Mas a pergunta é, se a partícula tem spin zero, e se ela tem uma dinâmica que é controlada por derivadas mais altas, por exemplo, né, se eu tiver uma equação desse tipo aqui, da Lambertiano normal, né, da Lambertiano, partícula livre, da Lambertiano mais M2φ igual a zero, lá igual a 1. Se a gente agora introduz correções de derivada superior, por exemplo, né, mais φ da Lambertiano ao quadrado, por exemplo, mais um M2 igual a zero. Então, se a gente introduz, a gente já sabe que isso aqui vai mexer com o espectro, vai ter uma massa a mais, mas não importa. Esse campo aqui tem mais grau de liberdade do que esse. A pergunta é, será que o fato de eu agora ter uma dinâmica controlada por derivadas de mais alta ordem, será que isso aí pode afetar a propriedade magnética da partícula na hora da interação eletromagnética? Então, nós vimos que, né, a partir de spin zero, nós podemos gerar magnetismo por uma interação não mínima, né, mas mantendo a dinâmica como sendo a dinâmica de Planck-Boltzmann. Essa equação aqui é sempre uma equação de ordem 2, da ordem derivada, 2 derivadas. Né, o Lagrangiano depende só de derivadas primeiras dos campos, mas é um termo quadrático. A pergunta é, se eu agora tenho um termo desse tipo, obviamente, no Lagrangiano, esse termo aqui, a origem desse termo no Lagrangiano seria um termo desse tipo, né? Da Lambertiano de φ, ou várias maneiras de escrever esse termo, a gente pode escrever desse modo, assim, demi, φ, tanto faz, né? Então, fazendo integrações por partes, esse termo cai nesse, mas o que é importante é que esse Lagrangiano agora, ele está dependendo de termos de mais alta ordem na derivada, ou seja, são termos que no limite de altas frequências, né, dominam esses termos aqui.
na região de altas frequências, de altas energias, esse termo aqui é dominante sobre esse. Esse aqui é um ômega 2 e aqui é um ômega 4. Então, esse termo tende a zero. Então, para frequências muito altas, eu posso desprezar esse termo. Então, eu teria no limite ultravioleta, esse termo aqui é que está controlando a dinâmica do meu sistema. A pergunta é, isso mexe com o estudo? Então, a pergunta é, que consequência isso aqui pode ter em cima do estudo? E aí, portanto, que consequência isso pode ter em cima do momento magnético? Então, vamos discutir essa questão. Porque aí a gente começa a ver que, de repente, esse campo, mesmo sendo neutro, ele adquire uma propriedade, quer dizer, começa a ter uma espécie de uma orientação interna que não é o spin do grupo de Lorentz, mas seria uma espécie de um spin dinâmico. Né? Já que a dinâmica dele é controlada por esse termo, onde é que eu vou ver isso? Eu vou ver isso em tensor de momento angular total do meu sistema. Eu vou ver como é que esse termo é claro, a variância de Lorentz aqui é muito clara, não é um escalar, então, φ' de x' igual a φ de x. Não tem nenhuma matriz do grupo de Lorentz aqui para me dar o spin, tem aquela matriz, né? Não tem como colocar aqui o exponencial de meio, de ômega capa lambda, acima, capa lambda, que o operador de spin. Isso não é escalar, isso aqui é trivial, então não tem isso. Mas agora a derivada de ordem mais alta vai mostrar para nós que o tensor de energia-momento, né, mesmo o campo sendo escalar, o tensor de energia, a gente sabe que o tensor de energia-momento canônico de um campo escalar é simétrico. Para campos escalares, a gente sabe que o tensor de energia-momento sai simétrico canonicamente. Então, mesmo tensor canônico, Berenfant, Rosenfeld, canônico é a mesma coisa. Com derivadas superiores, essa expressão aqui cai. Então, a gente começa a ter uma simetria do tensor de energia-momento devido ao fato do campo ter propagação com derivadas mais altas. E o sinal de que eu tenho uma assimetria no tensor de energia-momento pode ser indicação de que eu tenho um tensor de spin não trivial. Mesmo que o spin não seja o spin do grupo de Lorentz, esse spin pode ser adquirido às custas desse termo. Porque um termo, se a gente pensar, se esse campo é um campo escalar, esse termo aqui, né, o gradiente desse campo, né, se ele tem derivadas quárticas agora, no Lagrangiano, eu tenho mais de um momento canônico associado. Eu não tenho só o dl de φ ponto. No campo também depende de derivadas segundas. Então eu posso ter um segundo momento, né, que é a derivada de φ ponto duas vezes. E aí, esse segundo momento canônico, ele pode estar me dizendo que o gradiente desse campo também tem um papel na propagação. Então, além do campo, o gradiente do campo é um grau de liberdade também, mas o gradiente do campo agora já é um vetor. Então, o gradiente, à medida que esse campo se propaga, o gradiente dele também se propaga, tem um caráter de campo. E aí isso pode estar dando essa assimetria que pode estar levando em conta um efeito de spin. E aí a pergunta, de repente o campo eletromagnético ele vai se acoplar não com o campo, porque o campo eletromagnético é um escalar, é um vetor. Ele não pode se acoplar com o escalar diretamente, mas ele pode se acoplar com o gradiente do escalar. Então a gente vai, na próxima aula, vamos ver uma outra possível fonte. Quer dizer, antes da gente chegar ainda na discussão do neutrino de maior. Eu estou só querendo identificar exemplos, né, em que a gente possa buscar fontes para o magnetismo que não sejam as propriedades intrínsecas da partícula, como carga e spin, por exemplo. Né? Então, a gente já viu o exemplo, né? A gente já sabe o exemplo, que a gente não trabalhou, mas a gente já viu o exemplo no outro curso do neutrino. No neutrino, que tem carga zero, adquirir momento magnético. Mas agora a gente está começando a querer ver exemplos em que um objeto de spin zero também possa adquirir magnetismo às custas de algum tipo de interação. Em 3 dimensões, é as custas da interação mínima. Em 4 dimensões, vamos ver se é a partir de uma dinâmica de derivadas mais altas. Vou lá. E depois, né, finalmente, o que a gente vai querer compreender bem é como a gente vai poder parametrizar qual vai ser o espaço de qual vai ser o espaço de multipolos, qual vai ser a expansão em multipolos de uma corrente vetorial neutra. Só um instantinho, só Pedro, que eu vou falar.
Normalmente nos cursos de eletromagnetismo, né, a gente faz a expansão em multipolos, né, então a gente tem os multipolos elétricos e os multipolos magnéticos. A gente vai ver agora que a gente vai precisar fazer recurso para estudar essa questão a uma nova categoria de multipolos. Até o Sérgio mandou um artigo bem interessante, né, Sérgio? Eu fiz com letras, né? Eu vou compartilhar com vocês, já passou dos colegas? Passei para alguém. Então tá, eu vou compartilhar com vocês. Ele passou um artigo bem interessante que é a relação entre esses momentos toroidais e a matéria escura. Né? Eu achei aquele artigo bem interessante, eu acho que saiu no ano passado, 2013. Então, o que a gente tem agora é uma nova classe de momentos magnéticos aqui, que aparecem, né, que são chamados momentos magnéticos toroidais, que aparecem na estrutura da corrente eletromagnética dos neutrinos. E os autores lá desse trabalho, eles relacionam esse tipo de multipolo magnético, multipolo eletromagnético com a matéria escura. Nós vamos aqui relacionar com o neutrino e com o Z0. Vamos tentar relacionar com o neutrino e o Z0. Mas ele dá um artigo interessante em que ele faz isso aí para a matéria escura também. Porque nunca ninguém mediu, isso aqui nunca foi medido para partículas elementares, esses momentos toroidais. Isso é uma coisa que veio um pouco lá da física de plasma. Mas para a matéria, para a partícula elementar, isso aí não tem nenhum resultado de medida disso. O que a gente está dizendo justamente aqui é que talvez para o setor de neutrinos esse momento magnético seja muito pequeno, que de fato é. Então a pergunta é, objetos mais massivos, como é o caso do Z0, por exemplo, né, se esse momento aparece na expansão da corrente eletromagnética, basicamente o que a gente vai querer fazer vai ser isso. Qual vai ser a estrutura da corrente eletromagnética, né? Qual vai ser o elemento de matriz da corrente eletromagnética entre dois estados do Z0. É isso que a gente tem que calcular. Então, tira a expansão dessa corrente aqui e aí esses momentos vão aparecer naturalmente. E aí a gente vai ver se esses momentos toroidais que aparecem no caso do neutrino podem aparecer também no caso do espinho, que aí pode ser mais interessante, porque, por exemplo, no LHC, toda medida é feita, Z0 está direto dentro do LHC. A medida de neutrino no LHC é medida, quer dizer, na verdade não é feita a medida de neutrino. Os neutrinos são injetados a partir do LHC lá para o Gargamel, né? Não é da Itália, é do Gargamel, e aí, não, é do Gargamel, como é que é aquele laboratório lá no sul da Itália, do Gran Sasso, exatamente, vai, a corrente de neutrino vai para o Gran Sasso, lá são feitas as medidas, mas é diferente. Eu acho que com o LHC e com o Z0 sendo uma partícula muito mais massiva e já detectada, quer dizer, você tem muitos sinais do Z0, provavelmente um momento de polo magnético como esse pode ser medido para o Z0 e não para o neutrino. Então tá legal, eu vou direcionar a discussão nessas duas frentes, né? na frente do spin e na frente da carga. E a gente vai ver por onde é que a gente pode ler. E aí, claro, no final, nossa proposta é tentar ver se essas componentes neutras do eletromagnetismo, como elas modificam as equações de Maxwell. E, no final de tudo, o nosso grande objetivo é ver se toda essa discussão consegue nos levar a algum tipo de modelo que possa dar possa reproduzir para nós um momento de polo elétrico na faixa de 10 a menos 28 cargas elétricas por centímetro. Esse é o objeto final do nosso curso, momento de polo elétrico e elétrico. Então, a gente vê se a gente consegue produzir a partir dessa discussão. Será que pode vir do neutrino essa contribuição? Será que pode vir do Z0 essa contribuição? Então, certamente o elétron interage tanto com o neutrino quanto com o Z0, através das interações fracas. E aí pode ser que essa assimetria que o eletromagnetismo não consegue reproduzir, ela tem origem do setor de interação. Essa aqui vai ser a proposta aqui. Então, esse termo, no mínimo, que você colocou aí, tem alguma coisa assim que reproduz também de cálculo? Você pode gerar. Aparece naturalmente. Já aparece naturalmente. Não tem uma justificativa. Com o Tiago Salles já tem uma justificativa. Isso, porque esse termo aqui, ele quebra a paridade. Então, ele só pode ser gerado se tiver um termo de Tiago. Sem termo de Tiago, por isso que eu botei ele lá. Isso, botei o Tiago Salles porque ele que adjetivamente induz esse termo. Certo? Deixa eu ver o que mais que eu queria falar. Era esse ponto, já tenho que acabar, que eu tinha para entrar. Mas, era que
Eu ia perguntar para o senhor o que o senhor achou da medalha Field. Semana passada não deu para saber a tua opinião. Tá certo, né? Acho que todo mundo aqui tem uma opinião, todo mundo pode dar a sua também, tá certo? Não pode falar nos últimos minutos. Mas que é legal, depois do 7-1, né? Depois do 7-1. Alguma coisa a gente conseguiu num trivial, apesar de que ninguém fala nisso, né? Mas a gente dá um certo consolo, né? E carioca, né? Tem fama de malandro, né? Foi bom de todas as formas. Ele estudou no Santo Inácio, né? Eu acho que Santo Inácio, Santo Agostinho, mas ele, eu acho que até na UFRJ, eu acho que a formação dele toda foi no Brasil, né? Legal. A formação dele toda no Brasil. Né? Bom, então, eu queria só chamar a atenção para um outro fato aqui, que é, no caso, né, o nosso objeto final, que é o momento de polo elétrico e elétron, se nós realmente precisamos, por que nós, a gente poderia pensar, será que não poderia ser uma outra partícula neutra, motivação física, será que não poderia ser uma outra partícula neutra que respondesse que pudesse dar as correções necessárias para as equações de Maxwell para reproduzir esse resultado? Por que a gente está buscando isso no setor de interação fraca? Então a gente precisa buscar isso no setor de interação, quer dizer, essas partículas neutras, elas têm que vir no setor de interação fraca, porque essa interação, ela viola CP. Então não adianta, no eletromagnetismo, não tem como a gente buscar. Não adianta botar só auto-interação de fóton. Se eu quiser, posso botar as interações de fóton que eu quiser, mas eu preciso de uma certa maneira violar CP também. Então, Born-Eifeld consegue fazer isso porque Born-Eifeld também tem termos, né, do tipo FF2. Então isso aí pode ser interessante. Agora, na interação fraca, quer dizer, o fato de eu trazer os neutrinos e trazer os E0 para interação com o elétron, então a violação do CP está vindo, sobretudo, daqui do setor de nêutrons. Então é isso que pode responder por aquele resultado lá. Tá certo? Então é por isso que a gente vai se concentrar, sobretudo, nas partículas neutras, mas que têm interação fraca. Tá? E se ela não tiver interação fraca, acho que não vai conseguir realizar esse propósito. Bom, então tá, então a gente termina por hoje aqui. E aí, cara, fala você, o que você achou da verdade?